galera, estamos aqui com mais um episódio do Irlanda Talk Show Podcast. Eu sou a Daniela Honório, mentora e consultora de carreira e host do quadro Trabalho no Exterior. E hoje estamos aqui com o nosso convidado excelentíssimo Felipe, UX Designer e também Developer, minha gente. Faz aí de tudo um pouco. E a gente vai conversar hoje sobre como que é essa área aqui na Irlanda e também diferenças, porque ele já trabalhou tanto com vagas contract quanto permanent, né? Então a gente vai explicar quais são as diferenças, como que funciona, que no caso seria tipo PJ, CLT, esse tipo de coisa. Felipe, muito obrigada por aceitar o nosso convite, por estar aqui hoje, né? Já tava 500 mil anos tentando. Eu que agradeço. Nossa, bom demais estar aqui de novo. E pra quem não sabe, a gente já trabalhou junto uma época, né? Como mentor, porque o Felipe, ele é mentor também, gente, de UX Design, né? E Dev também. Então teve uma época aí que a gente fez uma parceria e tal. Volta e meia a gente tá fazendo umas parcerias juntos. E foi, na verdade, foi uma parceria bem legal, né? Que a gente fez. Bacana. Mas depois tu entrou num trabalho full time e tudo mais. E aí a gente de vez em quando conversa. Top. Exato. É isso. E, Felipe, conta pra gente, tipo assim, como que é essa área de UX, design, de dev, qual que é a tua experiência, o que tu tem feito em talvez últimas empresas que tu trabalhou, quanto tempo tá na Irlanda, enfim, pra galera entender o contexto. Beleza. Eu tô aqui na Irlanda tem 8 anos já, fez 8 anos agora em agosto. E, assim, acho que o mercado hoje tá bem, como é que eu posso dizer, tá forte, assim, acho que tem bastante oportunidades, mas eu vejo que tá bem menos do que já esteve, assim, acho que agora, nesse momento, tá fraco, até, em relação ao que foi, até no passado mesmo, nem precisa ir muito longe, né? Sim. Então, vagas, assim, eu lembro né? que, ano passado teve uma época quando eu tava, né, trocando de trabalho, eu fiz em 2 meses, mais ou menos umas 38 entrevistas. Em 2 meses, e aí, tipo, eu tô vendo que tá muito mais difícil de você conseguir, desde conseguir as entrevistas, quanto de você... conversando com outros recrutadores já também, eu querendo voltar pros contratos e tal. Sim. Eles estão vendo que, tipo assim, cara, ou você seja mais flexível com o valor da sua hora, exatamente. Ou tá fora, tipo... ou você é mais flexível, ou você vai acabar cedendo, né, enfim, conseguindo outras coisas não ideais, né, o que você tá procurando, né? Sim. Então, tô vendo que o mercado tá menos aquecido nesse momento do que já esteve. Sim, concordo. Mas ainda acho que é um mercado forte aqui de maneira geral. Eu não sei se é o momento que a Irlanda tá vivendo também, ou... Eu acho que não só a Irlanda, eu acho que é uma coisa meio que até nível mundial, assim, ou América, Europa, né? Não sei como é que tá no Oriente, não tenho conhecimento desse mercado aí, mas, tipo, aqui tanto aqui quanto nos Estados Unidos, Canadá e tudo mais, tá nessa recessão ainda, sabe? Na verdade, eu acho que agora que a gente tá sentindo a recessão na pele. Sim. Porque a recessão já tá vindo desde o final do ano passado, né? Do meio pro final do ano passado, até agora. Mas eu acho que agora que as empresas estão... As pessoas, na verdade. Antes, as empresas começaram a sentir e agora nós estamos sentindo também, entendeu? Mas a tendência é voltar ao normal ano que vem. Então, eu tô percebendo, acho que talvez seja até um pouco do reflexo da pandemia mesmo, Sim, né? Sim, total. Tipo, pandemia, guerra, Ucrânia e Rússia. Exato, assim, então acho que tá tendo meio que o reflexo disso tudo só agora, né? Porque até então a galera ainda tava meio que tudo muito flexível, tudo muito mais barato, sei lá, por conta do mercado e tal. E agora acho que a gente tá sentindo na pele mesmo, assim, tipo, tá muito maluco. E é bom a galera saber que estiver assistindo, porque às vezes a pessoa acha que o problema tá na pessoa, né? E não, às vezes não, o problema não é você. O problema não é que você não é bom, ou que você tá fazendo errado, que você não tá indo bem nas entrevistas. É que o mercado não tá legal no momento, né? Exato. Tipo, ele não tá... tem oportunidades ainda, né? Não dá pra botar pânico na galera também. Ai, meu Deus, não. Calma, tem oportunidades. Mas não tá no melhor momento, né? Não é aquele, que nem tu falou, que nem ano passado, ou antes da pandemia. Antes da pandemia era bombástico, né, cara? Era. Nossa, era o contrário. Era as empresas brigando por talento, né? Quem paga mais, quem dá mais benefício, quem faz mais, quem não sei o quê. Exato. Nossa, exatamente isso, cara. E sobre a tua área, Felipe, quer contar um pouquinho, tipo, sobre o que tu fez nos últimos anos? Talvez empresas que tu trabalhou, se quiser falar nomes ou tipo de empresa. Então, eu tenho trabalhado muito, principalmente recentemente, né, na área de produto mesmo. Então, produtos digitais.
Na última empresa que eu trabalhei, eu tava trabalhando no time de Design System, então assim, era um produto, mas a pegada de produto ali era um pouco diferente, porque na verdade a gente cria um produto dentro da própria empresa, para a própria empresa, né? Sim, sim. Então, algumas questões eram mais complexas de resolver, porque, por exemplo, qualquer coisa que a gente entrega dentro daquele produto que a gente tá trabalhando, é a prova de bala. Aquilo ali tem que servir para qualquer cenário, qualquer coisa. Então, assim, o nível técnico que requer dentro dessa coisa é muito maior. Sim. Então, a gente não entrega nada que não esteja perfeito. Então, tem que ter documentação, tem que ter teste, tem que ter não sei o quê. Todos os testes de usabilidade. Tudo tem que estar validado. Sim. Enquanto, quando você está focado só no produto, você está entregando só business value pro negócio. Então, não necessariamente do ponto de vista técnico tem que estar perfeito. Você tem que entregar e resolver o problema. Então, por exemplo, eu poderia criar uma funcionalidade, uma coisa que vai fazer, sei lá, enviar um e-mail, que seja. Ele vai enviar um e-mail, pode ser que tenha erro, pode ser que tenha uma coisa, mas eu entreguei o valor para a empresa, que é a funcionalidade está ali. Sim. E nesse formato que eu estava trabalhando na última empresa agora, era muito mais focado na questão técnica mesmo. Então, além dele ter que fazer o que tem que fazer, ele tem que estar perfeitamente, tipo, no código, o design, e tudo tem que estar polido, assim. Sim. Pra quem não sabe o que é Design Systems, como que tu explicaria isso? Design System... ele é um conceito bem extenso, na verdade, mas assim, se a gente for resumir, bem simplisticamente assim, é como se a gente construísse uma biblioteca onde as pessoas vão consumir as outras aplicações daquela empresa, no caso, vão consumir coisas como componentes, tipo botão, itens de formulário, estilo de texto, essas coisas. E quando a gente cria isso, é um sistema, então ele é todo integrado. Então, quando você faz, às vezes, uma alteração, vamos supor, num botão, ele repercute em todas as aplicações que utilizam. É um sistema de automatização também, né? Exatamente. Automação Você pensa... ou automatização? Agora eu não sei. Boa pergunta. Porque, na verdade, você mexe, né, no nível da aplicação em escala. Então, por exemplo, numa empresa que é muito grande, tem vários produtos dentro da própria empresa, é uma forma de você manter a consistência de identidade visual e uma série de coisas. Então, é um sistema mesmo de interface que você, né, replica aquilo lá para todos os lados. Assim. Então, vamos supor aqui no Irlanda Talk Show, vamos supor aqui para cada quadro, né, a gente tem aqui, é como se fosse um produto dentro da mesma empresa. Sim. E aí eles têm uma identidade visual para seguir, então todo mundo consome do mesmo lugar. Sim. E ele é replicado para todos. Então, uma vez que a gente altera a raiz aqui, ele replica para todos. Sim. E tu acha que essa é uma área boa? Porque, assim, às vezes eu tenho mentorados, né? Ou até pessoas no Instagram, enfim, que me perguntam sobre a área de Design System, né? Tipo, eu sei, né? O que também é a área de Design Systems e tudo. Mas, às vezes, a gente também fica na dúvida se é uma área boa pra pessoa querer, tipo, se especializar nisso. Ou se é melhor ela continuar no design de produto, no produto em si. Qual que é a tua opinião, assim? Tu que já tá lá dentro. É meio maluco, assim, porque na verdade, assim, acho que tem vários conceitos que eles são um pouco diferentes, assim. Para trabalhar dentro de Design System, você tem que ter um entendimento muito bom de como o design funciona ou como a implementação daquele design funciona. Então, você tem que ter um perfil um pouco mais híbrido. É importante que você entenda, como designer, o que o desenvolvedor vai ter que fazer. Talvez não do nível técnico, como ele vai executar, mas assim, entender limitações ou desafios que são para ele implementar certas coisas. Sim. E se de repente a proposta que você está fazendo como designer for uma complexidade onde talvez não vai ter tempo para ser implementado daquela forma, trabalhar junto com o desenvolvedor para poder pensar em alternativas para aquilo ali. E vice-versa, a mesma coisa. Sim. Então, o desenvolvedor tem que ter um entendimento, assim, que o designer, provavelmente, na maioria dos casos, assim, né, ele fez uma pesquisa e tem um embasamento, tudo aquilo, para chegar no resultado que o desenvolvedor vai ter que implementar. Então, ele também tem que ter a consciência, como desenvolvedor, de que, peraí, o cara fez aqui, mas não é porque ele acha que é bonito, ou porque, assim, não, tem um fundamento. Então, eu preciso fazer dessa forma por causa disso. Sim. E como que a gente vai fazer para integrar? Então, acho que o primeiro ponto, acho que, na minha perspectiva, é que você tem que ser mais híbrido, você tem que ser mais flexível com seu skill set mesmo. Você tem que entender um pouco dos dois mundos. Comunicação não tem nem como dizer o tanto que é fundamental, porque... Isso aí a galera não entende, eu acho, sabe? Tipo, porque falar sobre comunicação parece clichê, né? Communication skills, comunicação é importante, tal, colaboração, né? Mas, cara, é isso que as empresas estão mais procurando.
Às vezes eu vou falar, tipo, na preparação de entrevista, né? A pessoa tá procurando muito que eu fale sobre coisas muito técnicas. Claro que é importante parte técnica. Sim. Mas, cara, como tu falou, comunicação entre dev e UX tipo, é uma das maiores dores dos times e das empresas, eu acho que é a comunicação entre ambos, né? Exato, não, e acho que dentro dessa área de quem tem vontade, interesse de trabalhar com design system e tal, é justamente isso, você tem que ir muito refinado, porque mesmo lá onde a gente tinha uma integração muito forte, a conversa era muito fluida entre os dois times, tinha ruído o tempo inteiro. Então, assim, você imagina, inclusive até uma coisa que me assustava muito, assim, cara, a gente é tão integrado, mas ao mesmo tempo tem tanta coisa que passa que a gente... Não percebe. Não só não percebe, mas tipo assim, às vezes o conceito do que eles estão me passando eu entendo de uma forma, e aí eu começo a fazer de um jeito, aí depois, peraí, calma aí, a gente tem que ajustar isso aqui. E aí é esse back and forth, né? Vai e volta o tempo inteiro. E aí, o que me assustou, na verdade, foi isso. Tipo, caraca, o time é tão integrado, tudo flui tão bem, e ainda assim a gente tem problemas que eu tô cansado de ver, né, ao longo da minha carreira, assim. Sim. Então, assim, integração entre os dois, a comunicação acho que é fundamental. E é um nicho, assim, bem específico também. Nicho, né? Porque não é toda empresa que tem maturação para isso. Exato. Não é todo... Às vezes a empresa até quer, mas ainda você tem que conversar com stakeholder, a galera, para entender o valor disso para a empresa. Então tem uma série de argumentos que você tem que construir para poder defender a ideia, né? Tipo, outras empresas que eu passei antes, era eu batendo sozinho, levantando essa bandeira sozinho, assim. Era muito difícil dentro de uma empresa, dependendo do tamanho da empresa e toda... Ter um time pra isso, né? Muito provavelmente o ideal é que tenha um time pra isso. Óbvio que cada empresa tá no seu estágio, então você acomoda isso conforme, né? Sim. Mas o ideal é que tenha um time pra isso, porque tem muita coisa pra você cobrir, como eu falei. O nível técnico ali dentro é muito grande, então você tem que cobrir muita coisa. Sim. E agora eu lembrei também daquele Design Ops, né? Que tá meio que na moda, digamos assim. É uma coisa parecida, né? Com quem trabalha no Design Systems ali. Ou tem alguma diferença? Sim, então, a parte de Design Ops, ele vai fazer, tipo, meio que a automação. Então, como que tudo se conecta? Ele vai mais a parte de... Como é que eu posso te dizer? De automatizar tudo isso. Então, todo o sistema, tipo, como que determinados componentes vão ser entregues naquela aplicação, enfim, sabe? Então... É uma extensão disso e é muito mais abstrato do que a execução de todo o design system, sabe? Sim. Top. Eu sempre digo que, assim, a pessoa quer se especializar em design ops ou design systems, né? Eu tenho algumas pessoas que às vezes falam isso. Beleza, vai. Só que não tem tanta oportunidade quanto você ser um product designer ou um UX designer ou um developer, né? Assim, para trabalhar no produto em si, né? End-to-end process, que nem a gente fala, né? Então, assim, quer especializar? Beleza, se especializa, mas tenha isso em mente. Tu não vai ter tanta facilidade, assim, de entrar no mercado. Então, tem que analisar em que momento que tu tá da tua carreira, né? Pra te querer fazer essa especialização. Tu tá no momento que tu já tá estável, beleza? Vai lá e se especializa, né? Agora, se tu ainda não tá estável na tua carreira, né? Tu tá, tipo, ainda não tá ainda tentando entrar no mercado, aquela coisa, eu quero me especializar agora. Tipo, cara, pensa bem. Porque vai ser mais difícil, né? Acho que especialização é uma coisa que tem que ser feita em paralelo, né? Tipo exato. assim, tô aqui, tá confortável do jeito que tá agora, vou procurar uma coisa pra me especializar, e aí você procura oportunidades dessa especialização depois. Exatamente. Eu mesmo tava querendo trabalhar com design system desde quando eu cheguei na Irlanda. Desde 2015 eu tenho tentado. E foram 8 anos tentando achar um lugar. Nossa, olha só. Mas não porque era só difícil e tal, mas é porque tem toda uma maturação do mercado. Sim, eu já tava vendo total. uma coisa lá atrás, assuntos que vinham popularizando na época. Sim. Que, caracas, não, quero trabalhar com isso, acho que faz sentido, não sei o que. E aí, demorou muito tempo pra mim de achar uma empresa que tivesse essa maturação e no perfil que eu gostaria de trabalhar. Então, não foi só porque foi difícil, é só o mercado. É o mercado. E eu sinto, assim, pelo menos quando eu trabalhei como recrutadora, né? Eu sinto que a Irlanda ainda tá meio mais atrasada, sabe? Tipo, perante outros países. Em questão de design systems, design ops. Enquanto, tipo, na Espanha tem um monte de empresa com design ops, com times de design systems, sabe? Tipo, já bem mais madura. A Irlanda ainda tá mais atrasada, assim, no processo, sabe? De maturação. Pelo menos é o que eu sinto. Não, eu acho que também é muito do tipo de empresa. As empresas que eu acho que estão mais assim são as multinacionais que, na verdade, não estão só aqui, estão em outros lugares também. Exatamente. Mas as empresas, se for colocar uma coisa um pouco mais local, assim, mais... eu acho que é mais difícil. Bem a diferença.
É, porque a galera que até tem a mentalidade tá no momento mais de startup ainda, tá botando as coisas no lugar, e aí não tem como dedicar um time pra isso, enfim. Então... É verdade, verdade. E agora vamos lá pro... Deixa eu fazer uma pergunta sobre esse assunto. Você também não vê como uma oportunidade na Irlanda, porque ainda há um mercado em crescimento já. Por exemplo, você comparou com a Espanha, e realmente a Espanha é bem mais avançada em alguns aspectos tecnológicos. Sim. Você acha que é uma oportunidade para a Irlanda, ainda um mercado que vai se abrir? Eu acho que sim, ótima pergunta. Eu acho que sim, eu acho que é um mercado que tem grandes chances de crescimento, principalmente depois dessa recessão, né? Que aí as empresas... Por quê? Porque isso é um grande investimento para as empresas, né? Ter um time de design systems, ter um time de design ops. Essas coisas todas são investimentos. Então, eu acho que a partir do momento que essa recessão dá uma acalmada, a poeira baixar, vai ter um grande room aí, né? Uma grande oportunidade pra galera que queira entrar nessa área, sim, com certeza. Sim, não, com certeza. Eu acho que é uma coisa que você tem que, assim, deixar ali no back of your head ali, tipo, deixa ali, ó. Eu acho que isso aqui é uma coisa... Eu vou me preparando pra isso. Levantar, a gente... Exatamente, eu acho que é exatamente isso. E sobre contract e permanent, vamos falar sobre isso. Porque tu já trabalhou com os dois, né? Já. Com permanent, como contract, qual que é a diferença, como é que funciona? Então, acho que contractor é basicamente o PJ que a gente conhece no Brasil. Então, é como se fosse um autônomo, você tem que declarar seus impostos, você tem que fazer tudo, né? Sim. E o permanent geralmente é o CLT, então você tem todos os direitos da empresa e tal. E aí, acho que a principal diferença, além disso, acho que a primeira, na verdade, como contractor, é importantíssimo você ter uma empresa, um accountant, né? Contador para poder fazer toda a sua contabilidade. Sim. Eu acho que a melhor forma que eu vi aqui até agora é com Umbrella Company. Então, é como se você fosse membro de uma empresa. Aí você entra como diretor da empresa, por exemplo. E... Desculpa. E aí toda a empresa, os accountants, eles fazem todo o gerenciamento para você. Então, você paga um valor para eles. Fixo lá. Esse valor, inclusive, eles geralmente descontam do seu salário bruto, então já sai mais barato, porque você não tá nem pagando o seu salário líquido ali. Sim. E eles fazem todo o setup da empresa, eles configuram tudo, declaram seus impostos tudo certinho. Top. Você acaba recebendo, a sua relação no final acaba sendo como um CLT normal. Você vai receber só teu salário líquido, ele já separa a grana dos teus impostos, já fica tudo certo. Sim. E tem várias empresas, né, que estão fazendo isso. Tem bastante. E o ponto, acho que negativo nesse aspecto é que você não tem nenhum direito com a empresa. Eles te pagam, geralmente o salário é razoavelmente maior. Já por causa disso, né? Justamente por causa disso. Então, assim, eles pagam um valor da hora maior e tal, só que você não tem direito a absolutamente nada. Você não tem férias, você não tem nada. Se você quiser tirar férias, você pode tirar. Não é que você não pode tirar férias. Não, pode. Só que não vai receber, né? Você não vai exatamente. Então, por exemplo, tirei 3 dias de férias, você não vai receber por 3 dias naquele mês. Exato. Então... E também tu tem que ter o teu computador, tu tem que pagar os sistemas, se for algum sistema pago ali que tu usa, né? Ou depende muito da empresa. Tá. As empresas todas que eu trabalhei até hoje, teve só uma que eles não me deram equipamento. As outras, geralmente, eles dão equipamento, mas também pegam de volta quando você termina o contrato. Sim, claro. Então, geralmente é assim. E é que não eu falei, acho que o problema maior é mais isso, você perder seus dias quando você quer tirar férias e tal. Sim. Você não tem... tudo que você quer fazer, que você receberia como CLT, qualquer benefício em termos de pensão, né, da aposentadoria, sim. tudo isso você tem que fazer tudo à parte. Então você tem que conversar com o seu accountant lá para poder fazer tudo isso para você. Eu quero contribuir tanto, eu quero um plano de saúde assim. Só que também tem os outros benefícios, que são, por exemplo, se você vai comprar equipamento para você pode comprar e se declarar como equipamento da empresa. Então, aí você recebe um tax relief ali, você recebe um abatimento dos seus impostos. E aí, no final, é como se você tivesse pago aquele equipamento com o seu salário bruto e não com líquido. Isso. Então, você recebe uma grana de volta. É isso que acontece com o Sole Trader também, que agora eu tô registrada como Sole Trader. Então, qualquer coisa que eu pagar que seja pra empresa, tipo, comprei uma webcam nova, conta de telefone, conta de internet, todas essas coisas aí é abatido no bruto, né? Como tu falou. Exatamente. Não do líquido. Exatamente. Fora que o valor que você contribui pra sua pensão lá, ele também é descontado do bruto, você ainda recebe um tax relief, então, na verdade, se você contribuir mais, você acaba recebendo mais grana ainda. Sim. Então, tem várias coisas que eu acho que são legais da questão do contractor. E outra coisa que eu acho, por exemplo, negativa, não é negativa, mas é diferente, acho que a questão de expectativa é a sua relação com a empresa. Quando você entra como contractor numa empresa, você é um recurso.
Se você tá fazendo bem ou mal, deu o tempo do teu contrato, se não é mais conveniente pra empresa ter você ali, eles vão te cortar e vão te avisar só no dia que seu contrato venceu. Você não vai nem saber que o contrato não vai renovar às vezes. Sim. Então, assim, é muito mais frio nesse aspecto. Tem muitas coisas, acesso à empresa que você não tem, por exemplo, sei lá, festa da empresa. Tem coisas que você geralmente não é envolvido, assim, sabe? Sim. Então, o contrato, ele geralmente tá um pouco mais fora da cultura. Nada a ver isso, né, cara? Porque, assim, querendo ou não, tu trabalha lá, né? Eu não sei qual é o impacto, na verdade, qual a questão, né, nesse aspecto, Estranho. né? Mas, basicamente, é tratado como recurso ali. Sim. Então, o seu envolvimento com a empresa é muito mais limitado. Como o CLT ali, o Permanent. É tudo meio que o oposto disso tudo. Então, assim, geralmente o salário, ele tem um teto. Você geralmente, dificilmente vai passar daquele teto com o Permanent. E aí, se você quiser mais grana, você vai ter que ir mesmo pro contractor, não tem como. Mas aí, geralmente, tem vários benefícios, né? Como, às vezes, tem plano de saúde que já tá incluso. Sim. A pensão já tem algum benefício em relação a isso. Seus impostos também tudo declarado, porque a empresa tem que fazer tudo. Sim. Você tem direito a férias. Algumas empresas deixam você acumular de um ano para outro alguma quantidade, né? Sim. São férias pagas, então você pode tirar quando você quiser, sem se preocupar com o seu salário no final do mês. Sim. O seu envolvimento com a empresa, como instituição, é muito, muito maior. Você se sente muito mais parte de alguma coisa do que como contractor. Sim, entendi. Mas acho que aí de resto é basicamente o que a gente já conhece mesmo, assim, como, né, empresas, né? Mas acho que pra mim o impacto maior é isso, assim, você tem um teto de salário. Chega uma hora que você meio que... Ou você vai ter que subir muito em cargos em termos de... Ou de gerência, ou ser o dono da empresa, etc. Pra você conseguir mais. E qual tu acha melhor? Depende. Tu gosta de contractor, né? Eu gosto, Fala mas... a verdade, eu sei. Eu gosto, mas acho que é diferente, acho que tem muito, assim, do momento, assim, sabe? Que a pessoa tá passando, assim. Eu fui muito tempo pra contractor esperando uma relação como permanent, e isso foi extremamente frustrante pra mim. Porque você vai achando uma coisa e acontece outra, e eu ficava muito chateado, assim, caracas, como é que o povo trata assim as coisas, não sei o quê. Eu achava até desumano a forma com que as coisas aconteciam. Entendi. Só que era eu... Como contractor, você consegue ganhar um pouco mais do que como permanente? Sim. Você ganha mais. razoavelmente a mais. Então, assim, tipo, acho que, por exemplo, para seniors, hoje eu vejo que o teto tá girando entre 80 e 90, mais ou menos, mil por ano. 90 mil por ano. É o teto que eu tenho visto. Pra UX e Dev, né? Product pros e dois, Dev. isso, pros dois. E como contractor, você pode... Eu já tenho visto o teto na casa dos 120, 150, dependendo. Então você sai no mesmo nível técnico ainda, assim, nem é muito distante. Sim. Então você... E pra tu ganhar 120 mil numa empresa, tu tem que ser, como tu falou, ou diretor, VP, Head, alguma coisa assim. Como permanente, sim. Alguma coisa assim. Você tem que estar num cargo de muita responsabilidade pra poder, né? E essa disparidade que eu tô falando ainda é como uma pessoa técnica que vai sentar lá, fazer o códigozinho, fazer os layoutzinhos e sair fora. Sim. A mesma responsabilidade, assim. Então, tem uma discrepância razoável de salário entre os dois. Só que também o critério técnico pra você entrar como contractor, ele tende a ser grande também, não só do ponto de vista de o que você pode fazer, com maturidade profissional mesmo, experiência e tal. Top. Pra galera saber também, é importante saber, né, se alguém aqui que tá assistindo precisa de visto, que o contractor não dá visto, gente, tá? Não dá critical, não dá general, não dá nada. Então, se você, né, porque às vezes tenho a galera que me manda, né, olha só, o recrutador veio falar comigo sobre essa vaga. Aí lá tá escrito 6-month contract, or 1-year contract, 2-year contract, whatever. Não vai te dar visto, então nem adianta tu fazer entrevista, tá? Contractor é pra quem não precisa de visto. Stamp 4, EU citizen, né? Coisas do tipo. Porque pra quem precisa, não tem que ser permanent. Tem que ser pra você conseguir o visto. Então isso aí é bem importante deixar bem claro também. Exatamente. Então você só vai conseguir fazer contract se você tiver... Só o Stamp 4, na verdade. Você nem consegue o Stamp 1, porque o Stamp 1 é vinculado à empresa, então você nem consegue. Não consegue. Então é isso. É só o Stamp 4 mesmo. Ou, né, e passaporte, né? O passaporte. Então, exatamente. Top. E assim, também tem muitos contracts, eu acho, que contratam fully remote, né? É mais fácil. Eu acho que é mais fácil tu encontrar vagas fully remote sendo contractor, né? Do que permanent, né? Tu concorda comigo? Sim, com certeza. Então, olha só, pra quem tá procurando vagas fully remote, né? Quer trabalhar aí de qualquer lugar do mundo, tal, é importante colocar tem um filtrozinho até lá no LinkedIn, né? Não precisa sempre colocar filtro, porque nem sempre aqueles filtros lá funcionam também.
Mas, de primeira instância, dá uma olhada nas vagas que aparecem como contract, né? Que tem mais chances de ser fully remote. Aí tu pode colocar lá na localização, tipo, Europe, né? Ou até Estados Unidos, né? USA, ou sei lá, United Kingdom, qualquer outra coisa que não seja Irlanda. E aí procura por contract roles, né? Vagas, que aí tem mais chance também de você conseguir remoto. Quando tu trabalhou como contract, era remoto ou era no office? Acho que o primeiro contrato que eu fiz ainda foi antes da pandemia, então ainda foi como se fosse um permanente mesmo. Então, esse foi até o meu contrato até na época foi esse, assim, porque eu tava como contract, mas eles ainda tava como recurso, mas eu tava sempre na empresa e sempre envolvido com umas coisas que eu falava assim, o que eu tô fazendo aqui? Sim. Mas depois disso, depois da pandemia, eles são todos, durante a pandemia, obviamente, foram todos remotos. E depois foi ficando híbrido, assim, tipo assim, tinha que 1 ou 2 dias no escritório, era mais bem pontual, assim. Sim. Mas a prioridade era remoto mesmo. Sim, entendi. E, cara, conta pra gente um pouquinho, assim, tipo, vamos voltar agora pro passado pra agora. Tipo assim, conta pra gente, assim, como é que foi a tua trajetória. A gente já explicou bastante sobre a área, sobre diferenças de, né, contract, permanent, enfim. E como que foi a tua trajetória pra tu chegar onde que tu tá hoje? Que hoje tu é um senior, né? Tipo, basicamente, dev, UX. Conta como que foi, assim, como tu chegou. 8 anos de Irlanda, como é que foi? Então, acho que... Como é que fala, assim? Tem aqui sempre aquele 1% de sorte, sabe? Mas acho que você não tem como ter sorte se você não estiver preparado também. Eu digo assim, ó. Quem tem sorte nunca é a pessoa que tá lá deitada na cama o dia inteiro. Exato. Né? Então, assim, foi sorte. Tá, tu tava sem fazer nada, assim, tipo, vou só sair, beber, fumar e... tá ligado? Tipo, não, cara. Tu tava, né, atrás do que tu tava... buscando. Sim, porque como eu cheguei, a maioria de nós brasileiros, a gente chegou aqui como intercambista, etc, né? Sempre foi esse, também foi minha realidade essa pelo primeiro ano. Então eu cheguei aqui em agosto de 2015 e naquela época, como eu tinha que trazer meu filho pra cá, ele tava no Brasil, etc, minha prioridade era conseguir o visto de qualquer forma. Então eu nunca tirei o foco disso. Desde o dia 1 aqui sempre foi esse. Era conseguir uma forma de trazer ele legalmente pra cá, né? Sim. Eu dei sorte na época... Porque, como é que eu posso dizer? Tipo assim, o contrato que eu peguei com o banco, eu fiz um contrato de 6 meses, que na verdade seria um contractor, que eles me pagavam, era por hora também. Só que a sorte é que a agência que tava me colocando lá, conseguiu ficar no meio de campo com essas questões pra mim. Então eu não precisei me preocupar com... accountant, essas coisas. Isso, essas coisas. Então ficou meio que pela empresa, é como se eu trabalhasse pra empresa de recrutamento, e eles faziam tudo pra mim, e eu só recebia. Mas eu tava como um contractor. Legalmente falando, assim, se fosse pensar do formato que, por exemplo, que é hoje, que eu faço, pelo menos, eu não teria como fazer porque eu não tinha permissão pra isso, né? Eu já tava com o Stamp 2, né? Entendi. Então, acho que aquele 1% de sorte que eu falo foi assim, tipo, da empresa estar aberta a essa flexibilidade pra mim. E acho que na época, quando eu fiz a entrevista... Mas peraí. Tu entrou como contractor com Stamp 2? Part-time? Part-time? Na verdade... Não, eu tava como part-time. Eu tava registrado como part-time. Eu só podia estar no trabalho meio período. Eu não poderia fazer... Eu fazia mais horas remoto. Mas eu não podia estar no lugar por mais de 4 horas, não. Nem eles deixavam. Caraca, velho. Pra ver como o mercado mudou, né? Não, total. Naquela época tinha gente contratando até part-time, fazendo o que dava pra fazer pra contratar a pessoa. Exatamente. Então, eu conseguia. Então, fazia hora extra quando eu precisava. E aí, fiquei lá 6 meses. Aí, depois disso, eu tentei conseguir visto com eles e tal. Mas aí, era... Como é que fala? Foi num banco, né? Foi no Banco da Irlanda, na época que eu trabalhei. Então, tudo é muito burocrático, tudo é muito complexo e tal. E aí, foi ficando. Aí, deu meu contrato e não rolou. E aí, na empresa que eu fui em seguida, eu consegui também meu período. Mas não era como contractor, era regular mesmo. Então, eu só fazia minhas 4 horas, meu período e tal. Só que eu ganhava muito mais do que o que a gente ganha nos empregos, sim. Como cleaner, etc, né? Então, pra mim, já tava ainda no cenário... Não era tão bom quanto o anterior, porque eu fazia muitas horas e tal. Sim. Mas me dava uma... Enfim, tava no cenário ok. Dava um salário ok, E aí, no final dos... Eu fiquei lá 4 meses. Na metade, eu comecei a apertar... Aliás, quando eu entrei lá, na verdade, eu fiz uma coisa que, na verdade, a gente já falou sobre isso, acho que uma vez, numas lives, um negócio assim. Eu cheguei já falando que eu cheguei com o pé na porta. Eu falei assim, gente, seguinte, eu tô muito afim de trabalhar aqui. Se eu entrar aqui, vai ser massa. A minha prioridade é o visto. Ou eu vou continuar aplicando, mesmo eu entrando aqui. E se a outra empresa me oferecer, eu tô indo embora.
E eu falei isso na minha entrevista. Foi extremamente arriscado, na verdade. Não recomendo. Mas assim, era a minha prioridade, assim, eu tava muito focado nisso. E eu falei, cara, eu preciso disso. E aí, quando foi no final dos Mas é que, assim, ó, desculpa te cortar, mas só pra galera entender, tu falou isso numa época que dava pra falar isso. Né? Que era a época que as empresas estavam com muita falta de mão de obra. Exato. E aí, nesse cenário, eu acho que é super válido falar. Tipo, se vocês me deram visto, eu vou entrar na empresa de vocês. Se a outra me der, eu vou entrar na outra. Exato. Né? Só que hoje não recomendamos, porque hoje o mercado está diferente. Mas se ano que vem o mercado voltar ao normal, pode ser. Façam isso. Ela que tá falando, viu? Sou eu, tô botando minhas fichas aqui. Mas enfim, daí durante o processo que eu tava lá, acho que tudo tava fluindo muito bem. E já ia acabar meu visto, ia acabar tudo. Eu falei assim, olha, eu dou um jeito de renovar. Na verdade, eu queria muito terminar o visto logo. Conseguir o visto de trabalho. A permissão de trabalho. Pra não precisar ter que renovar, porque senão eu ia ter que renovar o inglês, ia ter que fazer todo aquele rolê de novo, gastar todas as economias pra poder fazer isso. Sendo que não era meu foco, eu não tava aqui pra ficar renovando inglês e fazer coisa. Sim. E aí eu falei assim, vamos fazer não sei o que. Aí, no final das contas, eu consegui deles fazerem, fazer a aplicação da minha permissão de trabalho. Só que como já ia encerrar meu visto, eu já tinha confirmado com eles que ia ter, eu falei assim, não vou renovar então. Sim. E a gente combinou o seguinte, então tá, eu vou voltar pro Brasil. Quando sair a papelada, eu volto. Foi isso. Só que o problema foi que a vaga que eu ia ocupar não existia dentro da empresa. Então teve tiveram que criar a vaga dentro da empresa, aprovar o orçamento para aquela vaga dentro da empresa, anunciar toda a vaga, porque eu não tenho curso superior. Então eu tive que entrar pelo General Skills, mesmo sendo Critical Skills, porque o valor que eles iam me pagar não cobria o Critical Skills. Ah, tá, entendi. Então, porque pro Critical Skills acho que é pelo menos 60 mil, né? Eu não ia ganhar isso na época. Sim. Pelo General, acho que é 60 mil, né? Ou não? Não, pelo Critical é 60 se você não tem graduação. Se você não tem graduação, tá. Isso, aí tem o mínimo de 60. E você tem graduação? Não. Você sabe qual é o valor? Se tiver graduação, tem algum É 32 mil, acho. 32, que entra na mesma coisa do General. Só que como no Critical você não tem como comprovar que né, um papel que vai dizer que você sabe as coisas, aí eles cobram. Mas aí eu fico na regra dos 32 também, igual como General. Então eu tive que aplicar pelo General. A aplicação do General já é mais longa. Sim. Então foi tudo isso. Então, aprovar o orçamento na vaga, criar a vaga dentro da empresa, aprovar o orçamento da vaga, aplicar pro General, que já era mais longo. Eu tive que fazer o processo de entrevista com eles de novo, mais por protocolo. Sim, sim. Depois teve que escrever um caso de por que eu seria, porque pelo General você tem que explicar também, por que você quer aquela pessoa e não a outra. Nossa senhora! E nisso um processo que geralmente dura, sei lá, 2, 3 meses de aplicação, foram 5 meses. Eu fiquei no Brasil 5 meses esperando. Caraca, velho. Aí quando foi em dezembro, saiu a papelada toda, e aí eu pude vir em janeiro. Aí em janeiro de 2017 foi quando eu vim. Tu acha que, só pra galera entender, assim, tu acha que essa vaga foi uma vaga, assim, que tu tinha... Quais eram as skills que tu tinha pra eles fazerem tanta coisa, assim, pra te contratar? Tipo assim, qual era a vaga e qual era a tua experiência? E talvez linguagens que tu sabia, sei lá, pra galera entender. É que eu acho que pra mim, acho que o meu diferencial aqui, no mercado aqui no geral tem sido que eu tenho um background em design, então eu trabalhei um terço da minha carreira foi trabalhando só como designer. E eu ainda acabei transicionando pra parte de desenvolvimento depois, por questões minhas mesmo. Tipo assim, eu queria melhorar, complementar minhas skills de designer. Sim. E na época não era um perfil, até hoje na verdade não é um perfil muito comum, então acaba que as empresas acabam valorizando um pouco isso. Então o fato de eu ser meio que um híbrido era mais fácil, porque se eu tivesse que layoutar alguma coisa, eu layoutava ok. Se eu tivesse que codar, eu também codava ok. Então, acho que meio que foi isso também. Então, era eu como fazendo front-end ali, com outros dois designers, e eu trabalhava em paralelo, conectando justamente a galera do back-end, fazer as outras coisas mais complicadas lá. Sim. Então, além disso, quando eu fiz quando eu apliquei pra permissão, a primeira, né, eu já tava na empresa há 4 meses. Então, assim, eu já tinha um perfil que era mais flexível e eu já tinha conhecimento de como a empresa funcionava. Então, pra eles foi muito mais fácil construir um caso de por que me contratar. Claro. Mas aí, na época, foi muito isso. Assim, acho que ter um perfil mais híbrido me ajudou bastante. Resumindo, as skills de UX Design e Front-End Development. Exatamente. Foi isso. Top. Tem algumas linguagens específicas aí que tu
diria para quem tá migrando, talvez, sabe? Quem tá pensando em virar developer ou um UX designer também. Mas no caso de development, tem linguagens, tecnologias específicas que tu diria pra galera saber, pra galera focar mais? Tá, se a pessoa estiver indo ali, vamos pegar a pessoa que tá querendo focar em desenvolvimento, acho que, né, obviamente, o HTML, CSS e JavaScript é o feijão com arroz, todo mundo tem que saber o fundamento e como é que funciona. Acho que até um UX designer tem que saber, né? Pelo menos ter conhecimento. Eu acho que é legal ter uma ideia, tipo assim, assistir uns vídeos, uns tutoriais, umas coisas assim, só pra ter noção da complexidade, como é que funciona. Mas é que esse feijãozinho com arroz, HTML, CSS e JavaScript é fundamental. Sim. Hoje em dia o mercado exige muito de você saber uma biblioteca específica. Acho que o que tá mais quente hoje em dia, aliás, desde quando eu entrei nesse mercado mais de front-end mais pesado, é o React, né? Então acho que é o principal, mas tem outras bibliotecas como Angular e Vue também são ok, mas React é, tipo, de longe que tem mais oportunidades. Sim. E aí eu acho que meio que... Eu acho que isso é o essencial, assim, meio que o básico. Aí, dali dentro você se aprofunda, vê o que tá de complexo ali dentro e tal. Sim. E ainda assim, acho que dentro do cenário de desenvolvedor, eu acho que você entender conceitos do design são importantes, né? Então, acho que um tema que é muito importante estudar chama Atomic Design. Tem um livro do Brad Frost sobre isso. E explica conceitos, como é que são abstrações de como a gente vai trabalhar do design de uma forma sistêmica. Sim. E aí, tanto se aplica para a questão do design system, que a gente estava falando antes, quanto para dentro da... Como é que eu posso dizer? Para sistematizar, tipo, é uma forma diferente de pensar os componentes, as interfaces, na hora que você está criando no front-end. Entendi. E agora, para os designers, eu acho que esse conceito de Atomic Design é fundamental também, porque dependendo de onde você vem dentro do design, principalmente quem veio do gráfico, por exemplo, que tem uma visão uma pegada um pouco mais diferente. Visual, né? Exatamente. Então, às vezes, não é muito claro esse conceito dos padrões, das repetições, às vezes, como pensar no design em escala e essas coisas assim. Então, reforçando de novo, Atomic Design acho que é um assunto que é legal se aprofundar. Sim. Em termos de ferramentas, acho que hoje em dia Figma... eu acho que para os dois também, as inteligências artificiais estão aí para ajudar muita coisa. Nossa, muito. Acho que uma coisa que eu mais uso AI hoje em dia é para escrever documentação, porque daí... Enfim, inglês é minha língua principal, não é minha primeira língua. E não só pela questão do inglês em si, mas acho que ajuda a formular o texto de uma forma que faz mais sentido. Exato. Eu sempre falo para os mentorados, tipo assim, o about do LinkedIn. Cara, escreve do teu jeito, mas, manda pro chat GPT depois, só pra ficar mais smoothly, sabe? Tipo, de ler, assim. Exato. E conforme você vai trabalhando no chat ali também, você consegue refinar pra ficar de um jeito que tá a sua cara. Então, só que você não precisa ter todo esse trabalho, né? Sim, sim. Então, eu uso muito, tipo, o chat GPT pra poder escrever minhas documentações, pra eu refrasear coisas. Sim. Eu acho que como é que fala? Pra design, eu acho que também é muito legal, não só pra isso, pra parte de copywriting, né? Sim. Mas também pra você até ter ideias. Tipo, tô ideias. pensando quero fazer um portfólio e eu preciso criar uma aplicação. Me dá ideias de não sei o quê. E você vai conversando com o chat pra você fazer o seu briefing do que você quer fazer. Isso é muito legal pra você. Né? Exato, e isso é muito legal pra você fazer seu portfólio em cima disso. Sim. Porque quando você não tem experiência nenhuma, principalmente como designer, você não vai ter como comprovar nada, né, pro mercado. Sim. E você vai ter que tirar isso de algum lugar. Exato. Então, como já que é fictício, né, de qualquer forma, então é uma forma legal de você explorar as ideias ali. Sim. Fora as outras ferramentas que vão se conectar com Figma, etc, pra gerar interface, etc. E você pode, enfim, agilizar. Sim, perfeito. E pra gente fechar, né, eu queria fechar assim, Felipe, sobre perguntas, talvez, de entrevistas ou, assim, o que tu tem visto que as empresas estão pedindo aí na área, tanto de... Não sei se as que tu mais fez foi para Dev ou para UX, mas traz o que tu achar, assim, que é importante as pessoas entenderem que cai na entrevista e que elas deveriam, tipo, saber, né? Saber sobre... Ou saber como se portar, que nem a gente falou da comunicação ali e tudo mais. Eu acho uma coisa... A gente até falou sobre isso aqui, mas aquele método STAR de responder as coisas, isso aí, velho... Pega, né? Nossa senhora. E é engraçado porque às vezes... É engraçado que é pra área técnica eles usam também. E aí acho que é uma coisa que as pessoas que talvez não prestem tanto atenção é justamente isso. Acho que a parte de soft skills, ela é muito deixada de lado, acho que pra muitos candidatos de maneira geral.
E eu acho que acaba tirando... Você acaba se desvalorizando de alguma forma, porque tira a humanidade toda. Você foca no técnico... Cara, o técnico robô tá aí. A AI tá aí pra resolver. Se eles quiserem só alguém pra executar aquilo ali, fazer um monte de coisa, né, que nem um robô, hoje em dia a AI tá aí pra isso. É verdade. E aí o que eles querem saber, principalmente, acho que... Eu não sei nem se é uma pergunta específica, mas acho que a forma de responder, onde você humaniza um pouco mais isso e você mostra a sua personalidade com isso. Exato, cara. Exatamente. Então, perguntas comportamentais. Né? Exato. Então, como é que você... Me fala uma situação onde você teve um desafio assim. Aí você vai explicar o que aconteceu, como que você resolveu, qual foi o resultado, etc. E é o método de você responder. E aí é bom você ter essas coisas, esses exemplos claros também. Teve uma pergunta que me fizeram que me pegou meio que, não desprevenido assim totalmente, mas é porque você não tá esperando. Você não tava esperando. E que foi uma pergunta tipo assim, me fala uma situação onde você falhou, uma mesa, foi tipo assim, onde você não entregou, o que aconteceu? Você fala porque aí tu pensa, eu não posso falar de uma falha muito grande pra não me prejudicar, né? Mas... Exato. E aí, de novo, usar aquele método STAR pra poder responder. Sim. Mas, principalmente as falhas, assim, é legal você saber... O que você respondeu? Também tô curiosa. Então, eu acho que pra mim, acho que se eu tirar um pouco do contexto mais técnico de alguma falha, assim, eu acho que foi o que eu falei antes de ir para os contratos esperando uma relação com a empresa de permanente. Eu acho que isso pra mim foi uma coisa que eu falei muito comigo nisso, por não entender o que eu tava querendo e o que eu tava buscando. Então, assim, eu quero uma relação assim, e eu tava aplicando pra contrato. Eu nunca ia encontrar aquilo. Isso pra mim, acho que dentro da minha carreira, acho que foi uma falha, porque eu insisti batendo essa tecla várias vezes, esperando uma coisa que eu nunca ia conseguir. Na hora que eu caí essa ficha, eu resolvi aplicar pra uma permanente, entrei como permanente, eu tava tendo tudo que eu queria. E eu falei assim, caracas, é isso, então. Agora fez sentido na minha cabeça. Então, acho que, pra mim, acho que a maior falha da minha carreira foi a expectativa errada, né, nas situações onde eu me coloquei. Entendi. Foi uma ótima resposta, né? Foi boa resposta. Então, tipo assim, acho que foi isso, assim, e acho que essa perspectiva, acho que até essa resposta também tem muito a ver com a minha visão geral da minha carreira, e não só da questão técnica, porque eu acho, cara, técnica, você senta ali a bunda, você olha o YouTube, faz o que você quiser, meia hora você tá pronto. Sim. Agora, outras perspectivas mais... como é que fala, assim, macro da tua carreira, eu acho que é mais difícil de você ter um pouco essa perspectiva, sabe? Então acho que acabei saindo pela tangente nessa. Sim, aí. Boa. Foi uma boa resposta, porque tu não falou de uma falha do trabalho em si, né? Como tu falou do técnico, mas falou de alguma coisa ali. Foi bem bom. Cara, eu acho que tu tem alguma última dica master aí pra galera, pra gente fechar o episódio? Deixa eu ver aqui. Uma frase impactante. Uma frase impactante. Venha fazer mentoria comigo. Boa. Eu dou mentoria, né, pra galera que tá fazendo trabalho com design ou com dev. Então, se alguém tiver interesse, só mandar um inbox aí. Arrasou. A gente já trabalhou junto, já fez outros projetos, então a gente já sabe como é que funciona o rolê. Até pra quem já foi meu mentorado, gente, da área de UX aí, ó, né, sai da minha, vai pra dele. Porque é uma coisa que complementa, né, uma outra. Né? Tipo, eu trabalho mais a parte de visão de recrutadora, que é a barreira que vocês têm que passar. Currículo, LinkedIn, né? Tipo, falar também sobre o mercado e tudo mais, mas a minha visão é mais como recrutadora. A tua visão é mais como UX e Dev, né? Então, aquele olhar mais profundo da área em si. Exato. Né? Eu exploro mais isso mesmo, né? Tanto a parte técnica, quanto a questão mesmo que a gente tá falando justamente aqui, tipo, de você entender sua carreira, você entender como você quer, o que você tá buscando nesse sentido, né? Exato. Não, total. A gente já validou, né? Já validamos essas mentorias, então, assim, muitas pessoas já tiveram resultados. E é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido o episódio. E muito obrigada pela tua participação também, Felipe. Imagina. Adorei. E vejo vocês no próximo episódio, galera. Valeu! Uhul.